de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão. Boa noite, queridos irmãos em Jesus. Que a paz do Divino Amigo nos envolva nesta hora em que nos confraternizamos, em que nos permitimos vigiar uma hora com Ele e, sobretudo, nos alimentar a alma das palavras que Ele nos traz através das inspirações, através dos pensamentos que são propiciados, das interações que surgem naturalmente desses encontros fraternos e amorosos que a doutrina espírita nos possibilita. O tema que nós vamos abordar, a indiferença, que não exclui, por natural, a presença da família na casa espírita, é um tema que me foi sugerido diante de um estudo que fiz a respeito de uma tese de mestrado, de um trabalho de psicologia, aliás, de um aluno de psicologia da Universidade de São Paulo, que tratou sobre a invisibilidade pública. E naquela oportunidade, o mestrando, ele resolveu estudar o comportamento das pessoas no tratamento, nas relações humanas com as outras. E a experiência acadêmica que ele se permitiu produzir consistia em, na parte da manhã, estar executando na Universidade de São Paulo os seus estudos acadêmicos, e na parte da tarde ele se vestia de gari e ele trabalhava junto com os garis na universidade e ficava observando o comportamento daquelas pessoas, como era o comportamento na parte da manhã e na parte da tarde. E ele traçou, em verdade, conquanto nós não nos baseamos no estudo para produzir esse, mas nos inspiramos no estudo, ele trouxe conclusões bastante importantes a respeito desse dia a dia, da troca das relações, a natureza do cumprimento, a natureza do olhar, o encontro na rua, o cumprimento de manhã entre o marido e a mulher, com os funcionários, e que, na verdade, nós entendemos que produziria na casa espírita um bom resultado, uma boa perspectiva de reflexão, posto que a casa espírita é apresentada para nós como um núcleo de fraternidade, como no dizer de Leopoldo Machado, tão conhecido dos fluminenses, e que tanto trabalho propiciou ao movimento espírita, criando a juventude espírita, sempre alegre, como vimos tantos rostos alegres aqui, que nos encanta, porque a doutrina espírita é a doutrina da alegria, a doutrina da certeza. Então, gerar, na verdade, a possibilidade de nós melhorarmos o nosso relacionamento, não só com os nossos iguais, mas com aqueles com os quais a doutrina espírita nos mostra que tornam-se necessários esses encontros. E, em verdade, é de fundamental importância estudar esse tema, a fim de que nós melhoremos as nossas relações conosco mesmo, com aqueles que estão à nossa volta, aqueles que fazem parte do nosso dia a dia. Seja no encontro casual, seja nos encontros do dia a dia. E nós trazemos como primeiro mote, para iniciar a nossa fala, uma frase do Martin Luther King. O que me assusta não são as ações e os gritos das pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas. Ou, se nós quisermos, na verdade, dar uma mexida na frase do Martin Luther King, aquelas pessoas que se acham bons. Porque verdadeiramente eu, quando iniciei a doutrina espírita, eu tive uma surpresa muito, naquele momento desagradável, mas depois eu pus o pé no chão. Eu comecei a estudar a doutrina e fui lá na questão 97 a 111 do Livro dos Espíritos, e fui tentar me situar dentro da escala espírita onde que eu estava. E eu logo me coloquei na categoria dos bons espíritos. Eu logo fui lá porque, não vou muito à frente, mas também não vou muito atrás. Aí comecei a ler, na verdade, a característica, os caracteres que revelam, na verdade, os bons espíritos.
E aí a minha consciência mandou sentar no banco de trás. Eu sentei. Mais para trás um pouquinho, eu sentei. E mais para trás um pouquinho. Eu confesso que naquele dia eu fiquei com raiva de Kardec. Falei, não é possível, ele não pode me colocar aqui. Ele não pode me colocar aqui. Em verdade, nós nos consideramos bons. A questão 642 do Livro dos Espíritos nos traz também outra frase, outro pensamento, outro ensinamento bastante importante nesse conceito. E a questão 642, que foi escrita numa noite que Kardec é levada aos páramos celestiais, conduzido por benfeitores, antes de escrever a questão, ele esteve em sítios onde havia muito sofrimento. Ele anda indagando aqueles que o conduziam, quem eram aqueles que sofriam naqueles sítios com tanto sofrimento. Ele pergunta por Átila, ele pergunta por Calígula, ele pergunta por outros espíritos que tiveram, na verdade, na história, uma manifesta expressão daquilo que nós chamamos de maldade. Uma manifesta expressão daquilo que nós chamamos de maldade, que também pode se traduzir em ignorância. E Kardec, na verdade, recebe dos espíritos que o orientavam, que não estavam naqueles sítios aquelas pessoas a que ele se referenciava, mas estavam naqueles sítios em grande sofrimento aqueles que haviam recebido a orientação, que haviam recebido a informação e que não tinham verdadeiramente feito que essa orientação ela fizesse a transformação nas suas vidas e, portanto, eram mais devedores do que aqueles ignorantes aos quais ele se reportava. E eu trago para vocês, e eu podia fazer isso no primeiro momento apenas para iniciar, um cumprimento, já que nós aqui cumprimentamos vocês e vocês foram generosos no boa noite com que me receberam, eu trago aqui uma expressão de um cumprimento que é utilizado na África do Sul, onde aconteceu a última Copa, o Sawubona, que é, digamos, o nosso correspondente ao boa noite, bom dia ou boa tarde, cuja resposta é o Shikoba. Então alguém diz Sawubona e o outro diz Shikoba. Eu trago isso porque não raro a gente, ao dizer boa noite ou boa tarde ou bom dia, a gente maquinalmente faz esse gesto e não busca entender qual é o significado desse gesto ou dessa troca que se dá ao perceber o outro. E traduzindo essa expressão Sawubona, ela traz para nós muito daquilo que a gente quer abordar no tema de hoje. Ou seja, então, quando eu digo Sawubona, quando eu digo boa noite, eu estou dizendo para o outro assim: eu te considero e respeito, eu te valorizo, você é importante para mim. Então vocês são importantes para mim. Mas quando eu digo, então, Shikoba, então eu existo para você, para vocês. Então, nesse universo do viver, do sobreviver, do viver e do existir, é que nós nos inserimos quanto espíritos que somos. Ainda citando o Livro dos Espíritos, antecipando o próprio conceito da doutrina, que vamos adiantar um pouco mais, na questão 918 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos venerandos que lhe iluminaram para que ele pudesse trazer a doutrina dos espíritos e não dos espíritas. Ele nos trouxe uma pergunta muito interessante que todos nós precisamos nos fazer antes de exercitar o autoconhecimento que está na questão 919. E a pergunta que é feita é a seguinte: quais são os sinais indicativos que nos apontam que nós estamos crescendo espiritualmente? Essa pergunta a gente faz quando a gente entra no emprego, a gente começa lá nas bases, daí um tempo a gente pergunta, tem promoção? Tem plano de cargo e salário? Como é que eu estou? Eu estou indo bem? Tem que corrigir? E naturalmente a gente faz isso. Mas é curiosa a resposta que os espíritos pediram a Kardec que registrasse, e a resposta é: compreende-se o homem que eleva na hierarquia espiritual quando os atos da vida comum
A vida de relações consigo mesmo, com o meio ambiente, com a natureza, com o próximo, estão perfeitamente ajustadas às regras e convenções sociais. Portanto, ele fala no equilíbrio das relações. Mas a segunda parte é mais intrigante para nós, que descobrimos a doutrina espírita. Compreende-se o homem que eleva-se na hierarquia espiritual, pela essa primeira parte citada, mas quando ele compreende por antecipação a vida espiritual. Somos espíritos. Então nós nos reportamos então ao próprio conceito da doutrina espírita, quando o Kardec nos apresenta como sendo a nova ciência que vem revelar a origem, a natureza e o destino dos espíritos, portanto, nossa origem, nossa natureza e nosso destino. A existência do mundo espiritual que se relaciona permanentemente, intensamente, com o mundo da matéria. Se Allan Kardec houvesse pontuado esse conceito e finalizado o conceito aí, talvez a doutrina espírita não fosse mais do que uma ciência como a física, como a química, como a matemática, ou com qualquer outra das ciências. Mas ele prossegue na sua conceituação quando traz, acrescentando a esse conceito, a seguinte expressão: as consequências que decorrem da gente saber essas coisas. Eu bisbilhotando uma conversa de dois jovens, aqui na casa tem muitos jovens, eu vi então num chat, uma conversa de madrugada, num chat espírita, dois jovens, um dizia para o outro assim, eu estava lá bisbilhotando, olhando a conversa. Esse negócio de estudar o espiritismo é complicado, a gente fica sabendo de umas coisas, depois a gente tem que botar em prática. Aí o outro falou assim, não, cara, então é melhor a gente não estudar. Falou, não, rapaz, a gente já sabe, agora não tem mais jeito. Agora já é. Entrou, agora você já sabe. Então não tem como correr. E é muito interessante a sua observação, posto que isso é real para nós. Quando nós trazemos então o tema, é muito importante que nós compreendamos então a nossa origem, a nossa natureza, o nosso destino, porque então não vou mais me colocar na condição de bom espírito. Eu já vou, na verdade, me colocar no meu lugar. Mas sei que sou alguém carregado de potencialidades e recursos capazes de me preocupar constantemente com a minha melhoria. E, portanto, quando nós falamos de melhoria, é de fundamental importância que nós busquemos a trabalhar a nossa melhoria contínua, permanente, do dia a dia, no processo de, se nós quisermos dizer santificação, podemos. Porque todos nós queremos a sanidade. E a palavra sanidade, que é a saúde, ela deriva da mesma raiz etimológica da palavra santidade. Porque para ter, segundo o Virgílio, a mente sadia, mente sana e corpore sano. Então, se quero eu ter uma alma sadia, eu preciso ter um corpo sadio e vice-versa. Então, eu preciso que essa vida de relações, elas sejam extremamente saudáveis. Porque nós sabemos que pelas energias que nós acumulamos e pelas trocas que nós realizamos, nós armazenamos uma quantidade enorme de energias que vão alterar o metabolismo celular. Nesse sentido, é de fundamental importância que nós entendamos os princípios básicos da doutrina espírita. Como eu sei que aqui a turma tem caprichadamente frequentado o ESD, depois da terceira semana todo mundo já vai para o ESD, o dirigente da casa não tem dificuldade de levar as pessoas para o ESD, já me contaram, só lá no Espírito Santo que tem. Então é muito importante que a gente trabalhe os conceitos da doutrina espírita, mas sobretudo compreender, já que temos pouco tempo, como consequência da doutrina espírita, a reforma íntima e a educação dos sentimentos. Se Deus, o princípio primeiro, a existência do espírito, sua pré-existência e sobrevivência, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, o livre-arbítrio, Jesus e o Evangelho, mas na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec aponta como Jesus o guia e modelo. E o Evangelho que ele trouxe é o referencial de vida para a nossa existência nas relações que nos cabe estabelecer com o nosso próximo, não se lhe perguntando quem é, mas o ser universal que está ao nosso lado, que tem origem, que tem natureza,
que tem um destino. Então, enquanto eu o cumprimento, eu te considero, eu te respeito, você é importante para mim, eu estou dizendo que também gostaria de receber o mesmo tratamento, porque eu existo. Eu sou um ser real, eu sou um ser vivo, eu sou um ser que chora, que ama, que erra, que cai, e que precisa então do comportamento traduzido na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos venerandos qual o sentido da caridade tal qual entendia Jesus, e os espíritos apontaram então como a benevolência, do benevolere, do querer bem, como o princípio primeiro da caridade tridimensional que os espíritos nos apontam. Depois a indulgência para com as imperfeições alheias, posto que ser indulgente é adocicar a sua alma, adocicar o seu sentimento diante, mesmo que grande a ofensa, mas entendendo que aquele ser, como disse Jesus, ao expirar, Pai, lhe perdoares porque não sabe o que faz, traduzindo então o terceiro sentido da expressão caridade, o do perdão das ofensas. Nesse sentido, a educação do sentimento, ela nos conduz verdadeiramente a uma necessidade da busca da virtude, que é a força moral. E na questão 883, Allan Kardec aponta como sendo a mais meritória das virtudes o amor. Mas todo esforço que nós fazemos para eliminar as más tendências caracteriza-se por virtude, que é a força moral. É o que nos motiva do entusiasmo, da alegria, do encantamento das trocas e perceber que o outro pode ser o meu laboratório existencial. Então, quando temos uma pessoa difícil, a gente pode considerar, no nosso relacionamento, a gente pode considerar ali um problema ou oportunidade. Depende do ângulo que eu olho. Quando eu encontro um chefe muito difícil, eu posso dizer assim, nossa, eu vou crescer muito com ele. Ou eu vou, na verdade, começar a sofrer com ele. Como não dá para fugir da vida, porque, em verdade, nós pedimos para estar aqui, e todas as coisas que nos acontecem, especialmente as coisas mais importantes, elas nos possibilitam, então, a ver a vida de diversos ângulos, e a filosofia espírita, também uma das colunas que sustentam, junto com a ciência, trazendo o conceito da religiosidade como fator determinante das mudanças comportamentais. É importante, então, que nós aprendamos, com base nos fundamentos espíritas, a entender a esse ser que está ao nosso lado, porque não foi colocado em nossa vida por acaso. E aí, então, nós nos reportamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala, no capítulo 13, no verso 13, que o amor é o maior dos sentimentos. O amor é o sentimento que mobiliza todas as outras reações, mesmo que doentiamente. E quando nós falamos da indiferença, a gente fica a perguntar se o contrário do amor é o egoísmo, ou o contrário do amor, o antônimo do amor, é a indiferença. Porque a reflexão que estou fazendo é que o egoísmo é amor que adoeceu, porque é amor. E o amor, e a indiferença é zero de sentimento. A diferença é zero. É o coração petrificado. Aí é que começa o polo da nossa questão. Conquanto fica aí, na questão dessa antonímia, a minha opinião pessoal, porque os espíritos nos apontam que o sentimento contrário é egoísmo, mas também sou espírito, posso dar palpite. Nós podemos trazer a questão. Porque isso fundamentalmente muda toda a nossa vida de relação. E nós vamos buscar então o socorro da questão 785 do Livro dos Espíritos como os obstáculos ao progresso. Porque o amor, o egoísmo, que é derivativo do instinto, e o egoísmo não é ruim, porque ele deriva do instinto de proteção, de conservação, mas ele precisa ser corrompido ao ponto de sentimentalizar-se, assim como o orgulho, que ele, então, se projeta a partir do momento que nós nos percebemos maior do que o outro, queremos ser maior. E é oferecido como obstáculo ao progresso. Então, na escala espírita citadas, é muito bom que nós façamos exercício para nos situar dentro dela, dentro da escala espírita, posto que somos espíritos imperfeitos.
E podemos então carregar conosco uma certeza de que não precisamos ficar nos punindo, porque se até agora nós não realizamos aquilo que nós prometemos realizar. Não é necessário carregar a culpa, o remorso, porque nós não fizemos. Isso não há problema algum. Mas basta que na medida em que nós vamos aprendendo, na medida que a gente vai narrando, ou vai discursando, ou vai lembrando junto com os pensamentos que são produzidos na psicosfera desse ambiente, ao tracejar então os planos existenciais, nós saiamos da zona do conforto, saiamos da zona de estagnação que estamos e comecemos já imediatamente, agora, porque pode ser que amanhã não dê tempo mais, pode ser que eu não chegue em casa, pode ser que algum de vocês não chegue em casa, e estamos cumprindo naturalmente a trajetória da vida, porque o nascer e morrer faz parte da experiência do Espírito, e talvez a gente tenha que amargar as experiências daqueles que sabem, que são enciclopédias ambulantes em muitos casos, mas que verdadeiramente não despende o esforço necessário para sair dessa zona de estagnação da indiferença, para caminhar em direção ao amor, à felicidade que todos nós queremos. Prosseguindo então, trazemos aqui o significado da palavra indiferença ou os sinônimos dela. Então, desapego, desafeto, desafeição, desamor, desinteresse, torpor, dormência, entorpecimento, letargia, insensibilidade, tibieza. Esses conceitos, eles estão apontados no dicionário como sendo, então, o significado dessa frieza moral, dessa frieza espiritual que nós nos colocamos diante dos problemas da vida. E não raro, diante de nós mesmos. Porque nós podemos considerar a indiferença a forma como eu trato o meu corpo. Como eu trato o meu corpo? Qual é o papel do meu corpo, se nós não quisermos ir muito longe? Como eu me alimento? Eu andei meio gordinho uns tempos atrás, estou ainda necessitando de fazer algumas mudanças alimentares, mas eu resolvi consultar uma nutricionista e ela perguntou assim, como o senhor come? Eu disse, como todo mundo come? Aí ela falou, de pé, com o prato na mão, engolido inteiro. Eu falei, exatamente. Pois é, o senhor precisa aprender a adquirir o gosto dos alimentos, o senhor precisa aprender a combinar os alimentos, o senhor precisa saber, e aí me puxando a orelha, o senhor precisa saber que os alimentos se combinam e que o corpo não precisa de tanto quanto o senhor está comendo. Fecha a boca. Aí eu descobri que eu não estava, na verdade, cuidando de mim, do vaso que eu recebi e que pedia tanto, porque diz que tem 5 atrás da gente querendo. Na condição da população de 30 milhões de espíritos, 30 bilhões de espíritos, nós temos uma população de 6,5, 7 bilhões, tem 4 ou 5 querendo me empurrar para a cova para ocupar meu lugar. Então seria muito bom que eu não ficasse indiferente diante dessa realidade, posto que tem alguém querendo ocupar meu lugar. Então eu poderia ser egoísta comigo mesmo, nesse sentido o egoísmo é bom, para cuidar verdadeiramente daquilo que, desse patrimônio sagrado que eu tenho. E aí a gente poderia colocar por agregação nesse comportamento, como eu falo, como eu escuto, como eu penso, como eu olho. A minha atividade física, o meu trabalho, porque o vaso sagrado precisa ser mantido. Nós não podemos dizer, porque estamos encarnados e somos espíritos, nós vamos dispensar o cuidado ao corpo, porque na condição de espíritos imperfeitos, lá situado no horizonte dos espíritos neutros, e os pseudo-sábios, alguns mais atrasados um pouquinho, outros mais adiantados um pouquinho, mas não podemos fugir muito desse universo dos espíritos imperfeitos. Nós fazemos e nós realizamos nossa evolução com todos os recursos que a providência colocou ao nosso lado. Por isso que a doutrina espírita, a doutrina das consequências, e ela gera, então, pela lei de causa e efeito, resultados que nós precisamos, então, saber que vamos colher, fruto da nossa plantação. Então, a ausência de virtude, aí nós podemos considerar como sendo, então, a indiferença. Essa fraqueza moral diante do desafio, diante da oportunidade com que nós nos encontramos
para crescer. E então, quando na casa espírita alguém oferecer trabalho, pode fazer muxoxo. Mas se alguém oferecer para vocês oportunidade de crescimento, pega. Então é uma técnica de abordagem do trabalhador. Eu tenho uma oportunidade para você ímpar, oportunidade de crescimento. O pagamento é quantas vezes multiplicado? O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala no capítulo 20, nos obreiros do Senhor, e tem 5, salvo engano, que receberemos centuplicadamente aquilo que tivermos feito em favor daqueles que estão necessitados ao nosso alcance. Em razão disso, buscando entender essa proposta do plano de Deus no coração dos homens, e a mensagem do próprio Jesus, conta o espírito Humberto de Campos, que uma certa feita, isso está no livro Entre Irmãos de Outras Terras, esse livro tem uma curiosidade, que ele foi escrito uma página em inglês e outra página em português, mas que Malebel, que era um graúdo funcionário da corte de Israel, ele vai perguntar ao reino, ao arauto do novo reino, Jesus, da nova ordem que se estabelecia na terra, se ele verdadeiramente vinha trazer uma mensagem nova, já que os judeus duvidavam da mensagem de Jesus, porque esperavam um guerreiro, um homem forte que viesse libertado do jugo romano. Então ele começa assim: és tu o arauto do novo reino? E ele então diz: sim, eu sou. Em que consiste, na verdade, então a nova ordem que quer implantar na terra? Em trabalho para todos, responde Jesus. E ele pergunta então, na sequência do interrogatório que se sucede, eu não me recordo todo, mas o essencial eu me recordo. E qual é a função dos bons? Melhorar os maus. E a função dos ignorantes, dos sábios? Iluminar os ignorantes. E a função dos ricos? Criar oportunidade para os pobres. Isso basta para nós. Os bons, os sábios e os ricos. Nesse sentido, sendo oportunidade para todos, incluiu todos, mesmo aqueles mais fracos, portanto não pode permanecer indiferente. Porque o trabalho, se nós quisermos olhar com bastante acuidade, naquela ordem pedagógica em que Kardec apresenta no livro 3º das leis naturais, qual é a ordem que Kardec coloca a lei do trabalho? Em que ordem aparece nas 10 leis morais a lei do trabalho? A segunda. Lei de adoração, lei de trabalho. E trabalho, para a doutrina espírita, é ocupação útil, não necessariamente remunerada. O que vem, na verdade, fazer com que nós percebamos, então, que essa necessidade de sair da zona de estagnação para buscar a perfeição se dará pelo universo das experiências que nós amealhamos nas oportunidades que nos são oferecidas. Então, bendigamos a oportunidade que alguém nos dê, e estou bem dizendo a minha oportunidade de estar aqui, viajando, fazendo aqui um ciclo de palestra por aqui, para mostrar que cada um de nós recebe a oportunidade de que é capaz. E se não é capaz, porque se julga assim, e é natural que possa fazê-lo, não percamos a oportunidade de nos preparar para ela, porque é bênção divina. O espírito Gerando Ribeiro, que milita espiritualmente na região de Cachoeira Itapemirim e outros centros por lá, onde teve um importante trabalho enquanto encarnado, ele diz que o trabalho constante nos dá força permanente. E cada um daqueles trabalhadores que estão aqui na casa, eu não preciso conhecê-los, mas se eu fizesse uma entrevista com qualquer um deles, poderia ser aleatória a pesquisa. Qual é a sensação de que você tem depois de sair de um trabalho na casa espírita? Cansado ou satisfeito? Ele pode dizer para mim: estou cansado fisicamente, mas estou muito bem comigo mesmo. Nunca encontrei um que dissesse diferentemente. Porque essa conquista não se dá pelos valores materiais, e sim pela alegria, pelo encantamento, pelas energias, e sobretudo por equilíbrio orgânico que o trabalho possibilita para nós, nas interações, quando nós inclusive aprendemos a olhar a dor do outro. A palavra indiferença, inclusive, foi muito oportuna a escolha,
e certamente inspirada, ela aparece 11 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo, como indiferença. Nós não pesquisamos os sinônimos da indiferença, somente a palavra indiferença tal qual ela é grafada. Então, nós pensamos alguns conceitos a respeito de como o Evangelho trata essa palavra. Diante da indiferença de que não querem ouvir, ensina-nos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 14, item 10. Melhor que se espere, portanto, não nos compete violentar consciência alguma. A doutrina é a doutrina da exposição. Nós oferecemos e convidamos a pessoa, porque através do seu livre-arbítrio, da sua vontade, e através da sua consciência, ele despertará naturalmente, considerando os valores que amealhou, as experiências que acumulou e a percepção que tem do futuro. E se alguém, então, não conseguiu captar, é melhor que nós não imponhamos qualquer força, por qualquer ordem, a fim de que esperemos o tempo certo. A semente, ela nasce no tempo certo. Se nós plantarmos uma semente e ficamos cavando do lado dela para ver se ela já tem raizinha, a gente vai achar a raizinha, mas mata a planta. E a gente, então, elimina as possibilidades dos estágios que precisam ser construídos para que esse indivíduo, quando assumir, esse cidadão, esse irmão, quando ele entender essa realidade, ele possa estar absolutamente convicto de um trabalhador que seja pronto para isso. Também traz o Evangelho a indiferença diante dos talentos que recebemos e considerando que, então, a riqueza, a intelectualidade que temos, quando nós deixamos de dar importância a ela, isso não significa eliminação do gosto pelas coisas materiais. A riqueza, se ela for, o patrimônio, se ele não for bem tratado, bem elaborado e dado a ele o destino adequado, também pode entrar no universo da prodigalidade, porque o talento recebido é o talento que precisa ser multiplicado. Então, se nós somos amealhados pelo patrimônio material, é de fundamental importância que nós cuidemos dele, a fim de que ele possa alcançar o resultado a que se destina, como bênção divina do patrimônio. Também no Evangelho anotado isso. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais, olha, eu fiz questão de colocar, conquanto o texto pareça longo, mas eu fiz questão de não interpretar, porque talvez eu não soubesse fazer a interpretação adequada. Porque as palavras às vezes são duras. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbaria por instante a existência álacre. Temei, vou repetir, temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. Olha que firmeza com que o Evangelho coloca. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto. Mar morto não tem vida. A expressão da nulidade. No fundo de cujas águas se esconde a vasa fétida e a corrupção. Não raro, a gente é chamado de uma forma mais convincente. Parece verdadeiramente um puxão de orelha. É muito bom que nós, intérpretes do Evangelho, ou intérpretes da doutrina, que nós mantenhamos a fidelidade para não fazer da palavra que nós expomos, nossas palavras, manter a fidelidade do que está, porque certamente quem falou conhece muito mais do que nós. E quando coloca dessa forma, coloca verdadeiramente como um chamado. Porque se a doutrina espírita tem o papel de restabelecer a religião do Cristo, de restabelecer os ensinamentos para aqueles que, à época que foi trazido, os homens não tinham condições de compreender, eis que os tempos mudaram. Então nós estamos no limiar de uma nova era, de um novo tempo. E aqueles então, que recebem o chamado
pelas seguidas orientações das palestras públicas, da leitura oratória, da prece, no culto do lar, na novela, no jornal, na mídia, eis que nós precisamos acordar, sair daquele momento em que nós nos encontramos ofuscado pela beleza, pela clareza, pela lógica, pela qualidade dos raciocínios que os Espíritos estabeleceram para trazer essa doutrina, que veio, na verdade, remodelar todo o conhecimento, esse que nos apresenta o Espírito imortal, posto que, quando nós militávamos em outras crenças, o nosso tempo de vida era o tempo do nascer e morrer. Depois, o progresso não se daria, em muitos casos, ou nós íamos gozar das belezas celestiais que nós tínhamos amealhado no tempo de existência de 70, 80, 90 anos, ou nós iríamos amargar no fogo do inferno. Isso para nós traz um alento muito grande, como na verdade nós andamos ainda estagnados. Se nós fôssemos seguir aquela lógica, talvez a porta que nós iríamos entrar fosse uma porta diferente da porta da reencarnação. Eu, quando brinco com meus irmãos evangélicos, tenho a felicidade de exercitar uma experiência através de um conselho chamado Conselho Interconfessional, que regula e orienta a prática da assistência religiosa às pessoas presas. Faço um trabalho desde 2005 em presídios, eu sou policial militar. Nós temos a oportunidade de brincar com eles e assim, olha, quando você chega do outro lado, naquele conceito do Hebreus 9:27, depois da morte vem o juízo, tem duas portas lá, e você se convence que você não tem toda a pureza que você imagina. Tem a reencarnação ou tem o inferno eterno? Qual que você escolhe? A pergunta é mais maldosa. A pergunta é maldosa. Mas ele fica ali, olha, se há reencarnação, é melhor a reencarnação. Ótimo, obrigado. Não precisa admiti-la, estude-a. Mas é verdadeiramente uma oportunidade bendita que esse conhecimento trouxe, porque senão nós estávamos amarrados no universo da culpa, porque diante daquilo que nós temos produzido, provavelmente, ou nós nos achamos bons, como eu me achei, ou nós teríamos que, na verdade, amargar a possibilidade de enfrentar aquele desafio. Mas, graças a Deus, não é bem assim, a doutrina nos apresenta muito. E prossegue os textos evangélicos. A diferença da necessidade, a diferença diante da necessidade da beneficência é conduta impiedosa e egoística. No capítulo 13, no item 11. Por fraqueza ou indiferença com os filhos, isso é duro. Por fraqueza ou indiferença com os filhos, os pais deixam que o germe do orgulho e do egoísmo e da tola vaidade se transforme em corações secos, vindo a comunhar com a ingratidão quando a senectude chegar. Nós esquecemos isso. Nós ficamos indiferentes a isso, depois eles nos levam para o asilo. Ou sugere, como está acontecendo na Holanda, notícia nova, a eutanásia. 5.000 idosos atravessaram a fronteira, isso está na mídia. 5.000 idosos atravessaram a fronteira da Holanda, porque com a Alemanha, na Holanda a eutanásia é permitida. E na Alemanha não. O que eles fizeram? Fugiram de casa e se albergaram em asilos holandeses, em abrigos alemães. Olha que terrível isso. E aí nós temos que perguntar como estão sendo cuidados os nossos idosos, os nossos velhos, os nossos pais. É um desafio gigante. Quantos de nós sabemos de casos de filhos que exploram os pais, porque os pais recebem uma aposentadoria, vamos chamar assim, sem fazer qualquer avaliação crítica em torno do quanto que recebe, mas alguém que explora e fazem parte, às vezes, do universo das nossas relações. E nos cabe, então, oferecer o recurso necessário do esclarecimento para que essa questão, que ficou mal resolvida lá, mas que eles respondem. Cada época é marcada, então, com o cunho da virtude ou do vício que tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração, também Evangelho segundo o Espiritismo, é a atividade intelectual. É verdade. Nós estamos nos intelectualizando, isso é muito bom que nós nos intelectualizamos, por quê? A base moral ela é plantada, sedimentada em cima da base intelectual.
embora a base intelectual não carregue na mesma velocidade a base moral. Mas é preciso que, para entender o porquê eu devo ser solidário, fraterno, porque eu devo buscar o apoio às outras pessoas, eu preciso ter uma boa acuidade intelectual, um bom conhecimento, se isso já não nascer no seu coração, porque já foi produzido também pelo Espírito em encarnações passadas, a fim de que eu possa ser capaz de oferecer os meus recursos e a minha sabedoria, a pouca que carregamos é verdade, para fazer com que nós possamos produzir um mundo melhor. Porque a felicidade que nós queremos não se dará apenas quando eu a alcançar. Só será possível ser feliz quando nós percebermos que em nossa volta não houver mais dor, não houver mais sofrimento, não houver mais miséria do campo físico, miséria no campo psíquico, miséria no campo social, miséria no campo intelectual, mas sobretudo miséria espiritual, nos 5 campos da miséria que nós anotamos quando estudamos a dificuldade. Quando nós iniciamos o nosso trabalho no presídio, em 2004, para ser mais exato, eu era policial, já tinha me aposentado, e uma das experiências que pude e fui para dentro para entender era por que as pessoas são presas, passam tempo numa prisão muito dura e vêm para o mundo, logo em seguida elas retornam para a cadeia. Por que será isso? O índice de reincidência nas prisões hoje, no Brasil, oscila em torno de 75% a 85%. Das pessoas que estão na prisão uma vez, volta pela segunda ou pela terceira. E esse foi o fato que me motivou a ir pesquisar. E verifiquei, já que nós falamos aqui dos filhos, já que falamos de moralidade, verifiquei que 90% das pessoas que estão nas cadeias têm a família desestabilizada, a família desorganizada, ou num dos campos da miséria material, moral, psíquica, intelectual, espiritual, ou em todos os campos. 1, 2 ou 3 campos sempre aparece. E verificamos também que aquelas próprias pessoas que estão lá, ou tiveram os pais estabilizados, ou a família que se formou não foi bem formada e, portanto, desequilibrou-se e culminou, então, no delito, ou, na verdade, na fuga dos padrões traçados na questão 918, que é a vida em equilíbrio nas relações que estabelecemos com os outros, e nós entramos, então, pelo desvio da criminalidade. E esse é o universo que nós estamos enfrentando agora. E é por isso que faz jus a colocar em destaque a expressão do Martin Luther King, quando ele diz que o que me incomoda, em verdade, não são o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Se nós fizermos nessa cidade, não conheço os índices de criminalidade dessa cidade, mas se nós fizermos uma pesquisa aqui de quantas pessoas incomodam essa cidade e que nos obriga a botar seguro nos carros, tranca nas portas e cuidar porque as nossas meninas andem com mais cuidado na rua em razão da violência sexual que tem por aí, talvez essa cidade ela não tenha 500 pessoas que incomodem tanto a cidade. 500, mas eles silenciam e botam medo em quantos? Por que nós estamos com medo? Porque nós somos apenas inativos. Quando o bem prosperar, o mal fugirá de vergonha. Quando as pessoas de bem resolverem sair do seu comodismo para fazer com que o mundo melhore, o mal fugirá de vergonha, porque nem aguentará isso. Esse é o desafio da hora, esse é o desafio do tempo. E nós estamos aqui dotados de talentos fantásticos que nós temos. Nós temos até dificuldade de enumerar os talentos que temos. Quando nós perguntamos a alguém que diz assim, eu pergunto, me diz um talento que você tem, em média as pessoas demoram 15 segundos para dizer um talento que tem. Nós não nos lembramos que nós falamos, que nós ouvimos, nós temos mãos, nós temos braços, nós temos equipamentos, nós temos carro, nós temos celulares. Então a tecnologia, ela já oferece recursos para que nós saiamos da zona do conforto. Nós então reportamos-nos aos primeiros cristãos, nós nos reportamos Paulo. Quem estuda a história de Paulo, vê
como Paulo gostava de avião a jato, ele dormia só em quarto com ar-condicionados, ele tinha telefone celular das diversas empresas, não é? Esse é o desafio. Então, não é esperado de nós o sacrifício do sangue. Nós não somos capazes de irmos às arenas e oferecer o nosso pescoço em favor do Cristo. O que o Cristo espera de nós é o suor. Uma certa pessoa daqui do Rio de Janeiro, eu não vou citar o nome dela, porque eu corro o risco de não interpretar bem o pensamento dela. Mas ela diz assim, que a evolução, ela precisa de desidratação. Aí eu fiquei tentando pensar, e ela foi maldosa quando falou aquilo. Porque ela falou no começo da palestra dela, e ela só foi decifrar o enigma no final. Me obrigou a assistir a palestra dela toda por causa disso. E eu acho que eu vou fazer o mesmo com vocês. Por que que a evolução se dá com a desidratação? Mas eu não vou fazer isso não. Ela disse que a evolução se dá com a desidratação porque ou você sua trabalhando ou você chora de dor depois. As duas figuras desidratam. E é verdade isso. Então, buscando avançar no nosso entendimento, a indiferença é o amor que não vê. E o egoísmo é o amor que não quer ver. É o quadro que está ali. Esse quadro aqui de baixo pode ser que a gente encontre na saída. Conquanto eu não vi na cidade muitas pessoas nessa condição. Mas já me aconteceu, por exemplo, de estar dissertando sobre a parábola do samaritano, aí traduzindo a expressão do levita, do sacerdote do samaritano, e pesei a minha fala em cima da conduta do levita e do sacerdote, e eis que depois que termina a minha palestra, alguém me pede carona, e então sou convidado a levar 3 pessoas em casa. Eu já estava ali sendo um samaritano para aquelas pessoas, porque eu tinha que fazer a mudança de roteiro. Eis que quando eu estou deixando a última, uma pessoa atropelada que foi abandonada. Aí um olha para o outro. Aí eu fiquei pensando assim, o que os amigos que me escutaram falar vão dizer se eu passar batido? Mas é verdade, essas questões nos parece que vão superando a nossa impiedade. Parece que o Espiritismo é apresentado, e as religiões as o reconhecem, como sendo aqueles cristãos que verdadeiramente utilizam o recurso que está previsto lá no Estatuto das nossas Casas Espíritas, como espaço de estudo, divulgação e da prática espírita, onde a caridade e o amor é a ação. Portanto, aqueles que abraçam a bandeira do Espiritismo precisam carregar essa perspectiva como uma oportunidade bendita de renovação permanente. E ainda trazemos outro quadro. Uma alma ainda na infância alienada à realidade e oportunidade que a cerca. Então, aquele que se permanece indiferente, aquele que é egoísta, ele é nada mais, nada menos do que uma criança espiritual, ainda que não percebeu. O Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, quando eu era criança, me comportava como criança, mas agora, que já me torno alguém com lucidez, agora que já me agiganto diante da perspectiva de poder olhar o horizonte do Espírito, que ruma à felicidade, então eu já posso mudar desse quadro, eu já tenho condições. E é preciso então saber que o espírita precisa estar preparado para enfrentar esse desafio, sabendo que ele não será capaz de fazer sozinho. Por isso, munir-se de condições, de informações, para que possa, na hora da dificuldade, saber onde estão as hospedarias da cidade, onde estão os espaços de recursos, onde ele vai encontrar, diante da sua impotência econômica, ou diante da sua impotência física, qual o número do telefone que ele carrega na hora da demanda, qual é o número do companheiro que pode ajudar. Porque a caridade não se faz simplesmente dando a comida. Às vezes a caridade pode simplesmente informar ao médico que o cidadão que está caindo, você o conhece, ele toma um determinado remédio e que se der outro remédio vai ter dificuldade para conduzir o tratamento, porque ele é alérgico.
são múltiplas oportunidades. Uma certa feita, uma moça me conta, não espírita, ela estava na janela da casa e um ônibus atropela uma pessoa. Ela, como fazia muitas perguntas a respeito da mediunidade, ela disse que ela era vidente. Eu até nem acreditei muito, achei que ela se empolgasse um pouco diante disso. Ela viu quando o ônibus atropela e o ônibus parou e a pessoa de baixo. Da janela dela, ela viu uma equipe espiritual baixar em socorro. E ela viu muitas luzes socorrendo aquela pessoa que estava ali embaixo. E ela falou assim, a única coisa que eu posso fazer aqui, além de ligar, é orar por aquela pessoa. E verdadeiramente ela ligou, logo depois chegou o bombeiro e socorreu. E aí ela perguntou, se você acha que a minha conduta foi boa? Eu falei, a melhor que você pode fazer. Porque a caridade está ali expressa nessa preocupação em auxiliar aquele que está naquela condição. Mas são múltiplas as oportunidades que temos. Então, diante do desafio, não esperarás pela fortuna a fim de servir a beneficência. Muitas vezes, na pesquisa laboriosa do ouro, gastarás o próprio corpo em cansaço infrutífero. Isso está no livro A Justiça Divina. Para aqueles que não conhecem o livro Justiça Divina, ele é um desdobramento do livro Céu e Inferno, sobretudo na primeira parte. O livro Céu e Inferno, ele é apresentado em duas partes. Na primeira, ele faz uma narração teológica das diversas concepções do pensamento cristão ou pagão, mas na segunda parte ele trata da condição dos espíritos que desencarnaram, são 62, se não me engano, depoimentos de espíritos em condições diversas, de espíritos endurecidos, espíritos que tinham conhecimentos cristãos, espíritos suicidas, criminosos arrependidos, diversas ordens. Muito interessante o depoimento. E o livro Justiça Divina, ele sobretudo detalha um capítulo que eu gosto sempre de destacar, no capítulo 7º, quando trata do Código Penal da Vida Futura. Aí eu pergunto, quem é que já leu o Código Penal da Vida Futura? Sugiro, me perdoe, eu vou ser íntimo de vocês, já que me contrataram para trabalhar aqui. Por favor, dever de casa. São 33 artigos sobre a vida futura. Como é que vai ser? Como é que é essa? Ele traz, na verdade, uma síntese geral das alegrias e das futuras penas que nós enfrentaremos durante o desafio. É magistral aquela obra de Kardec. Inclusive, para aqueles que trabalham na área de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, vão encontrar lá, para nossa surpresa, os capítulos que tratam da expiação, da reparação e do arrependimento, que é, na verdade, a síntese dos 12 passos de narcóticos anônimos, ou de alcoólicos anônimos. Cada dia, ou cede ainda hoje, a pequena moeda de que dispões em favor do necessitado. O vintém que se transforma no pão do faminto vale mais do que 1 milhão indefinidamente sepultado no cofre. É a caridade que promove, não a caridade que queima a mão de quem dá ou de quem recebe. Não exigirás ascensão ao poder humano, não precisa ser político, não precisa ser presidente da empresa, comecemos por pequeno gesto. Não exigirá ascensão ao poder humano a fim de proteger vidas alheias. Muitas vezes, na longa procura da autoridade, consumirás em vão o ensejo de auxiliar. Expendemos muita energia para buscar essas glórias e perdemos a oportunidade. Acende ainda hoje, para essa ou aquela criança extraviada, a luz do caminho certo. E aqui fica um convite aos pais. Por favor, leve os vossos filhos à evangelização, leve os vossos filhos à escola dominical, leve os vossos filhos à catequese, se for católico, se for evangélico, se for espírita, não importa. Porque nossos filhos são nossa esperança e nós não vemos outra saída senão uma revolução moral que o Evangelho faz. Que incentiva o menino a buscar o melhor, vale mais do que a posição brilhante sem proveito algum. Não requecerá a glória acadêmica para colaborar na instrução. Muitas vezes, na porfia da conquista de lauréis, para a inteligência, desajustarás a própria cabeça. Ampara ainda hoje o irmão que anseia pelo alfabeto. Leve explicação que induz alguém a libertar-se da ignorância, vale mais que o diploma nobre guardado inútil. Quantos de nós, professores, às vezes,
Muitos de nós querendo aposentar, porque eu quero botar, na expressão capixaba, o burro na sombra. Espírita não aposenta. Aposenta o corpo, 30 anos, 35, depois é o tempo que trabalha mais. Porque adquiriu a lucidez, o conhecimento. Não solicitará feriado para socorrer os aflitos. Dissemos sempre que a dificuldade não surge somente de segunda a sexta, de 8 a 18. Aliás, ela surge sempre depois das 18 e sempre final de semana. Então, não solicitará feriado para socorrer os aflitos. Muitas vezes, reclamando tempo excessivo para cultivar a fraternidade, perderás improficuamente o tesouro dos dias. Estende hoje ainda alguma palavra confortadora aos companheiros da própria casa. Quantas vezes o companheiro desaparece do banco e nós só encontramos ele na reunião mediúnica depois. Você, sou eu, fulano, eu nem sabia que desencarnou. Só vamos encontrar depois. Nós não percebemos que o companheiro se foi. Uma hora de esclarecimento e esperança do consolo aos que choram vale mais do que um século de existência amarrado na preguiça. A palavra que está aí não foi eu que coloquei. Foi, na verdade, o próprio texto de Emmanuel escrevendo a respeito da justiça divina. Então trazemos aqui de Gandhi, para fechar a nossa fala. Você nunca sabe que resultado virá de sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Então, sair da indiferença significa colocar a mão à obra, ao trabalho. Invariavelmente nós gastamos um bom tempo reclamando que o governo não fez, que fulano não fez, que ninguém toma conta, que ninguém faz. A pergunta, e nós? O que estamos fazendo para a nossa melhoria? O que estamos fazendo para tornar o mundo melhor? Para implantar o reino de Deus no coração dos homens e integrarmos o nosso projeto reencarnatório no projeto divino de implantar o reino de Deus no coração dos homens. Nosso projeto está associado a esse grande plano. Que nós possamos pensar nisso. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos e muito obrigado.